meus queridos alunos e alunas do terceiro ano, vamos hoje ter a nossa aula de redação e nós vamos trabalhar novamente com texto teatral. Professora, novamente? Sim, porque hoje vocês vão fazer uma adaptação de uma fábula para um texto teatral, certo? Vamos lá, copiar a agenda. 6/7/2020, redação, texto teatral, atividade no caderno de redação. Vamos lá? Só lembrando, porque essa é a terceira aula sobre o texto teatral, é uma narrativa de uma história para ser encenada. O texto tem ele escrito, né? Mas ela vai ser encenada, esse texto vai ser encenada numa peça, certo? E tem que ter um cenário, tem que ter personagens, tem que ter uma sequência, início, conflito e resolução do conflito. E quem é que vai encenar esse texto? Os atores, né? O texto teatral ele é escrito por meio de diálogos, que são falados pelos atores. O cenário que compõe as cenas também devem ser descritos no texto, certo? Tem que dizer onde é que se passa a história. Para orientar os atores antes, é necessário que eles façam o quê? Eles ensaiem, né, a peça várias vezes. Ensaiem os movimentos, os gestos que eles devem fazer na cena. Os textos também costumam ser adaptados de outros textos, como é o caso desse aqui, que é uma fábula, vocês vão adaptar em uma peça teatral, certo? Então, tem aqui a cigarra e a formiga, que eu vou ler para vocês. Vocês viram lá na passada o leão e o javali, né? A cigarra e a formiga, esse é o título. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que ele desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" A cigarra respondeu: "Durante todo o verão eu cantei." A formiga respondeu: "Ah, cantou? Muito bem, agora dance." Então, qual a lição que nós tiramos daqui? O que é que nós podemos... Pensem aí a situação. A cigarra passava o tempo todinho trabalhando, já se preparando para quando o inverno chegasse, ela tivesse comida, né? Porque não tinha como, no inverno, não tem como elas estarem saindo porque elas morrem. E a cigarra não estava preocupada com isso. Ela passou o tempo todinho só cantando. Como se não fosse vir o inverno, ou alguém fosse acolher e dar comida para ela. E ela se confiou, né? Aí, nessa fábula, enquanto a cigarra se divertia, a formiguinha só trabalhava. Mas no final o esforço da formiga foi recompensado, né, pela fartura. E a cigarra, que não se preparou, ficou sem ter o que comer. E aí, o que era que ia acontecer? Morrer, né? Eu já vi outras adaptações da fábula, que diz que no final a formiga acaba se compadecendo da cigarra e dá comida para ela. Deixa ela entrar, aquece ela, porque ela está muito mal, ela chega muito mal assim na casa da formiga, com muito frio, e a formiga acaba ajudando a cigarra, acaba dando comida, um lugar quentinho para ela ficar, uma cama para ela dormir, e trazendo para a vida da gente isso. Tem muitas pessoas que não se preocupam com o futuro, aí hoje não estudam, não trabalham, não fazem nada, ficam dependendo de alguém. Aí vai precisar comprar alguma coisa ou tem que estar pedindo.
não se prepara para o futuro, esquece que vai envelhecer, que vai precisar ter contribuído, né? E não está nem aí. Enquanto outros estão trabalhando, estão estudando, se preparando para ter uma velhice mais tranquila, para ter coisas boas, né? Ter a sua casa, seu carro, poder passear. Prevenção, né? Ter o que comer, ter gente que passa fome. Aí, essas pessoas que se preocupam, que estudam, elas sim vão ter o retorno, vão ser recompensadas. Mas essas que só querem se aproveitar dos outros, não pensam no amanhã, só querem vida boa. Se os outros quiserem que trabalhe para ele, né? Para ele estar comendo e dormindo. Essas pessoas que não querem nada, aí vão se dar mal, né? Então, nós não podemos ter preguiça. A formiga, ela é trabalhadora. Então, tenho também aqui outra, bem interessante, que é a serpente e o pirilampo. Essa também é muito legal, essa fábula. Diz assim: certa vez uma serpente começou a perseguir um pirilampo. Cheio de medo, o pirilampo fugia rapidamente, mas a serpente continuava atrás dele sem desistir. Isto durou até que no terceiro dia de perseguição, o pirilampo, já sem forças, resolveu parar e perguntou à serpente. Vai começar o diálogo deles agora, né? Posso fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente, disse aqui a serpente, né? Mas já que te vou devorar, pode perguntar. Aí o pirilampo disse assim, ó: pertence à tua cadeia alimentar? A serpente: não. Aí o pirilampo: te fiz algum mal? Aí a serpente: não. Aí o pirilampo: então por que você quer acabar comigo? Aí a serpente: porque não suporto ver você brilhar. Moral da história: não procure um sentido lógico na inveja. Aqui houve um diálogo, né, entre a serpente e o pirilampo. Teve a introdução, teve o desenvolvimento e o final aqui, né? Porque não suporto ver você brilhar. Ele descobriu o porquê. Resolveu todo o conflito da história, né? Porque a serpente estava querendo ficar atrás dele, querendo devorar. E ela diz que não suporta ver ele brilhar. E essa moral aqui são para nós. Essa moral é para nós, né? Porque tem pessoas que não suportam ver o nosso sucesso. Tanto pode, um dia você pode estar no lugar da serpente, como pode estar no lugar do pirilampo. As pessoas, às vezes, elas são serpentes e às vezes são pirilampos. Mas a gente tem que procurar viver a nossa vida trabalhando, estudando, sendo uma boa pessoa. Eu sei que quando as pessoas se destacam em qualquer lugar, tem sempre alguém que está lá para perseguir. Tem sempre uma serpente. Eu já passei por isso. Cheguei em lugares que teve pessoas que não suportavam ver o meu destaque, né? E eu fazia o meu trabalho, e aí depois era que eu ia descobrir. Mas temos que ter muito cuidado. Essas pessoas, elas se destroem por causa da inveja. A inveja é uma coisa que faz mal. Tem pessoas que ficam até doentes por causa da inveja. Então, se a gente fizer a nossa parte, sendo honesto, né? Trabalhando direito, buscando a Deus, essas pessoas não vão nos fazer mal. Ao contrário, elas vão fazer mal para elas mesmas, né? Então é isso. Vocês entenderam? Viram aqui as 2 fábulas. Li para vocês, mostrei a moral. Animais que falam, mas a moral é pra gente, a lição de vida é pra gente, né? E vocês vão, essa atividade aqui, ó,
no caderno, deixa eu explicar. Vocês vão receber o texto da Cigarra e a Formiga e vão receber a tarefa que tem que fazer, ó. Vou ler para vocês. Realizar atividade no caderno de redação. Você fará a adaptação da fábula para um texto teatral. Não esqueçam de colocar a rubrica, fazer a introdução, como teve aqui nas duas, ó, da serpente e o pirilampo. Começou assim, certa vez uma serpente começou a perseguir um pirilampo, vai explicar aqui, né? Cheio de medo, o pirilampo fugia rapidamente, mas a serpente continuava atrás dele sem desistir. Isso durou até que no terceiro dia de perseguição, o pirilampo, já sem força, resolveu parar e perguntou à serpente. Isso aqui foi a introdução. E a da cigarra também tem. Aqui. A cigarra passou todo o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela. Então, aqui está dizendo, está mostrando o começo da história, mostrando onde se passa o cenário, né, e quem faz parte, personagens. Mesmo jeito a serpente e o pirilampo. Aí vocês vão fazer o quê? Você fará a adaptação da fábula para um texto teatral. E vai responder as perguntas oralmente, mas oralmente não dá, né? Vai escrever o texto, só o texto, tá certo? Aí tem que ter o quê? O cenário da história, os personagens, o conflito, né? E como foi resolvido esse conflito, né? O final, que é o início, o conflito e a resolução do conflito, tá bom? Então, vocês não esqueçam de colocar, na hora que for escrever o texto, o nome das personagens quando eles forem falar. Por exemplo, quando a cigarra for falar, você coloca cigarra, aí escreve a fala dela. Quando a formiga for falar, você escreve formiga e escreve a fala dela, tá certo? Não esqueçam das rubricas. Lembram que eu expliquei no texto do Leão e Javali, entre os parênteses, as ações, né, os movimentos dos personagens. Então pronto, né? Já expliquei tudo, vocês já tiveram outras aulas sobre texto teatral. E caprichem, façam bem legal, viu? Porque esse texto aqui, ele é pequeno e vai ser fácil para vocês transformarem no texto teatral, certo? Pois Deus abençoe vocês, fiquem em paz, até a próxima aula. Tchau, tchau!